Mas voltando para o texto, quando Pedro agora é levado para dentro da prisão, a Bíblia fala que um grupo de irmãos ficaram orando por Pedro. A Bíblia fala que um grupo de irmãos ficaram orando para que Pedro saísse da prisão. E lá o grupo de irmãos, eu fico imaginando eles orando. Deus salta Pedro. Deus tira Pedro. Deus salta Pedro. Deus tira Pedro. Mas o importante é que Pedro não sabia que os irmãos estavam orando. Pedro não sabia que tinha alguém orando por ele. Pedro só sabia que ele estava preso. Pedro só sabia que após a festa que estava havendo na cidade, ele seria levado para a praça pública e seria apedrejado. Pedro só sabia que ao término da festa ele seria morto, porque isso já foi falado pelo líder político da época. Agora eu te pergunto, como Pedro enfrenta uma situação dessa? Ele simplesmente é colocado dentro do cárcere, e lá no cárcere ele fica esperando a providência de Deus. Ele fica esperando a providência de Cristo. Ele fica acreditando que algo vai acontecer. Por que você diz isso, pastor? Porque diz o texto que Pedro agora pega no sono. E o sono era tão profundo, que quando a Bíblia revela que um anjo desceu dentro da prisão, ele teve que sacudir o ombro de Pedro. Ele teve que sacudir o ombro de Pedro. Agora eu te pergunto, uma pessoa que está dormindo pouco, você precisa balançar o ombro dela para ela acordar? Não precisa. Por que você não precisa? Porque ela está com sono leve, até um barulhinho de uma gota d'água caindo, de algum barulhinho fora, a pessoa desperta rapidamente. Por que ela desperta? Porque o sono dela está leve. Agora tenta chamar uma pessoa que está com sono pesado. Tenta chamar ela. É difícil conseguir acordar essa pessoa, porque o sono está pesado. Balança ela, balança para cá, balança para lá, e às vezes é difícil dela despertar. E quando desperta, toma aquele susto. Era o que aconteceu com Pedro. O anjo desceu dentro do cárcere. E diz o texto que ele pegou no ombro de Pedro e balançou Pedro, para Pedro acordar. E naquele momento, Pedro despertou. E quando Pedro despertou, o anjo disse: aperta o seu cinto e coloca a tua sandália nos pés. Coloca a sua capa novamente e vem comigo. Mas a minha dúvida era, será que Pedro sabia que os irmãos estavam orando por ele? Pedro não sabia. E minha outra dúvida é, será que agora os irmãos estão sabendo que dentro da prisão já está acontecendo um mover de Deus? Eu respondo para você, também os irmãos não sabiam que estava acontecendo um mover de Deus. Olha o que está sendo movido através do poder da oração. Olha o que está acontecendo através do poder do clamor. Vida está sendo visitada através do poder de uma oração. Os irmãos estão orando de lá. Deus salta Pedro. Deus visita Pedro. Deus salta Pedro. Deus visita Pedro. Deus salta Pedro. Visita Pedro. Deus salta Pedro. Visita Pedro. Mas eles não estão sabendo de nada do que já está acontecendo. O anjo já está dentro do cárcere, preparando Pedro para tirar ele de dentro da cadeia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu profetizo para a tua vida nessa tarde. As tuas orações não estão em vão. Por nada do que você está orando, a tua oração está em vão. Tu está achando que nada está acontecendo, mas já tem coisas em movimento sem você saber. Já tem coisas sendo movimentadas sem você saber. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus neste lugar.
Tem pessoas que estão orando e não estão vendo nada acontecendo. Tem pessoas que estão clamando e não estão vendo nada surgindo na sua frente. Tem pessoas que estão clamando e não estão vendo nada sendo realizado. É assim que está acontecendo com Pedro dentro da prisão. Para ele, o anjo apareceu por aparecer, por saber que ele era filho de Deus, por saber que ele servia a Deus, por saber que ele era Pedro. Não! E para os irmãos que estavam em oração por Pedro, Deus solta Pedro, Deus livra Pedro, Deus solta Pedro, livra Pedro. Eles não estão sabendo de nada, mas já está acontecendo algo poderoso. E logo, logo eles iriam saber o que estava acontecendo. Ei, você está orando por quem, hein? Você está orando por um filho? Você está orando por uma filha? Você está orando por uma porta de emprego? Você está orando pela tua igreja? Você está orando por algo que aconteceu com a tua vida? Algo que aconteceu com você? Você está orando por essa situação? De repente você está na situação, pastor, não consigo ver nada. Pastor, não está dando para ver nada, não percebo nada, não sinto mudança em lugar nenhum, não percebo, não dá para entender se Deus está me ouvindo ou se não está me ouvindo. Pastor, não está dando para saber de nada. Deus te dizer uma coisa, você está como os irmãos orando por Pedro. Deus solta Pedro, Deus livra Pedro, Deus solta Pedro, Deus livra Pedro, Deus solta Pedro, Deus livra Pedro. De repente você está como esses irmãos, não consegue ver nada, mas está em oração, mas está em oração, mas está em oração, mas está em oração. Aí você me pergunta, pastor, quanto tempo durou a oração deles? Diz a palavra de Deus que durou por dias a oração deles. Eles não saíram daquele quarto enquanto não viram o milagre. Eu vou já falar qual foi o milagre, espera um pouquinho. Olha, e eles estão em oração. Deus salta Pedro, Deus livra Pedro, Deus salta Pedro, Deus livra Pedro. Eles não estão sabendo o que está acontecendo dentro da prisão. Eles não estão sabendo o que está acontecendo dentro do cárcere. Eles não estão sabendo o que está acontecendo ali. E eles estão orando, Deus salta Pedro, Deus livra Pedro, Deus salta Pedro, Deus livra Pedro, Deus salta Pedro. Mas Deus, vamos voltar lá agora para dentro do cárcere. Lá dentro do cárcere, o anjo já está com Pedro. O anjo já tinha falado para Pedro, calça a sandália, Pedro. O anjo já tinha falado para Pedro, Pedro, aperta o cinto, Pedro. Lá dentro da prisão, o anjo já tinha falado, Pedro, coloca a capa novamente, Pedro. Agora, Pedro, depois que você fez tudo isso, agora vem comigo, vem. A Bíblia fala que os soldados, tinha 2 soldados do lado de Pedro dentro da cela. Esses 2 soldados não viu a hora que o anjo desceu, não viu a hora que o anjo mandou Pedro vir. Abriu-se as primeiras portas sozinha. O anjo abriu a primeira porta. Ele passou para a primeira guarda de soldados. Olha, tinha 2 soldados dentro da cela de Pedro. Não viu Pedro sair. Abriu a primeira cela. A primeira guarda não viu Pedro sair. A segunda guarda não viu Pedro sair. Pedro passou por 2 guardas de soldados. Essas 2 guardas de soldados continuam adormecido e Pedro está saindo da cadeia. Mas o importante, eu quero dizer uma coisa. Quando o anjo tira Pedro de dentro passa por as 2 guardas de soldados com Pedro, o anjo de repente desaparece e Pedro se vê diante de uma porta de ferro. E essa porta de ferro está na frente de Pedro. E o anjo sumiu? O anjo sumiu. E o anjo? Cadê o anjo? O anjo foi embora. E agora? O que vai acontecer com Pedro? Agora não é o anjo que vai ajudar Pedro. Agora simplesmente a porta se abre sozinha. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. De repente você já foi ajudado por um monte de pessoa e agora você se vê numa situação sozinho. De repente você está se vivendo numa situação que você não sabe como resolver, porque o telefonema que você dá não se resolve nada.
As pessoas que você busca te ajudar, nenhuma delas te socorre. De repente você está numa situação que ninguém te abraça e ninguém vai te ajudar ao teu encontro. É porque essa situação, ninguém vai receber a glória e nem a honra, porque essa honra e essa glória será para Deus. Essa porta de ferro será um grande testemunho na tua vida. Você irá testemunhar dizendo: Deus fez um milagre na minha família, Deus fez um milagre na minha casa, Deus fez um milagre na minha vida, Deus fez um milagre em mim. Ninguém me ajudou porque Deus não permitiu, mas o milagre aconteceu. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Recebe essa palavra. Pedro sai daquela porta de ferro porque a porta se abriu sozinha e o milagre aconteceu. E de repente ele chega na sala onde as pessoas estão orando. Deus solta Pedro, Deus livra Pedro, Deus solta Pedro, Deus livra Pedro, Deus solta Pedro, Deus livra Pedro. E aí a porta se abre e Pedro entra pela sala. E as pessoas olham e dizem: Deus soltou Pedro! E todo mundo fica feliz, fica alegre, fica contente, porque viram o efeito da oração deles quando Pedro entra pela porta. E eu profetizo agora para terminar minha fala: Deus irá mostrar o grande milagre, os teus olhos irão presenciar que tudo que você está orando e até agora você não viu o resultado, até agora você não viu o efeito da tua oração, os seus olhos irão contemplar. Você irá contemplar o que Deus já está fazendo no oculto e tuas mãos irá palpar, os teus olhos irão ver e você irá dar toda a honra e toda a glória para o grande Deus Altíssimo, no nome de Jesus.